Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos ao curso de Índices de Sustentabilidade. Eu me chamo Gislaine Norberto, sou graduanda do curso de Engenharia Agrícola e Ambiental da UFRPE e nesse curso em específico abordaremos sobre o Índice de Diversidade de Shannon. Então, não é novidade para ninguém que o nosso país é muito diverso. No Brasil, a biodiversidade é um patrimônio nacional, pois, de acordo com a Unesco, o nosso país é o lar de uma das biodiversidades mais ricas do mundo. Para vocês terem uma ideia, o Brasil está no topo da lista dos 18 países mais megadiversos do mundo e abriga cerca de 20% de toda a diversidade biológica global. Mas agora que vocês já sabem mais do que nunca o tanto que o nosso país é rico em biodiversidade, vocês saberiam explicar o que significa esse termo? Bom, o termo biodiversidade foi primeiramente utilizado em 1986, na cidade de Washington, nos Estados Unidos, durante o Fórum Nacional da Biodiversidade. A definição usada foi que a biodiversidade é uma variedade e variabilidade entre os organismos vivos e os complexos ecológicos em que eles vivem. Posteriormente, na Eco 92, um importante evento ocorrido no Rio de Janeiro, promovido pela Unesco, onde cerca de 179 países discutiram a questão ambiental de forma global, definiu-se a diversidade biológica como a variabilidade de organismos vivos de todas as origens, compreendendo, dentre outros, os ecossistemas terrestres, marinhos e outros ecossistemas aquáticos, e os complexos ecológicos de que fazem parte, compreendendo ainda a diversidade dentro da espécie, entre espécies e de ecossistemas. Mas eis a questão: como é possível medir a diversidade em comunidades biológicas? Para isso, existem os índices de diversidade, dentre os quais destaca-se o Índice de Diversidade de Shannon-Wiener, que é o mais empregado. O Índice de Shannon foi desenvolvido no período de 1948 a 1949 pelo matemático e engenheiro eletrônico Claude Shannon, e é um dos índices mais comumente utilizados na ecologia para medir a diversidade em dados categóricos, visto que considera os dois fatores relacionados à diversidade: a riqueza de espécies, que consiste no número de espécies existentes em uma determinada área, e a uniformidade, que refere-se ao padrão de distribuição de indivíduos entre as espécies. Observem nessa fórmula que PI se refere à abundância relativa, que consiste justamente na razão entre o número de indivíduos da espécie, ou seja, a riqueza, sobre o número total de indivíduos encontrados na comunidade. E para entender melhor o que significa riqueza e abundância, vamos aos exemplos. Temos aqui duas comunidades, que eu chamei de A e B. Após várias amostragens nessas comunidades, observou-se que cada uma delas apresenta 5 espécies. Mas vocês saberiam informar qual é a riqueza dessas comunidades? Se você respondeu 5, é isso aí. Cada uma das comunidades possui uma riqueza de 5 espécies. Mas então, qual será a diferença entre elas? Se observarmos, apesar de ter coletado 5 espécies em cada uma das comunidades, a abundância de cada uma delas é bem diferente. Ambas as comunidades apresentam 5 espécies de árvores. No entanto, a comunidade A apresenta uma distribuição igual entre as espécies, ou seja, apresenta uma maior equidade, apresentando 5 indivíduos de cada espécie, conforme vocês podem observar na figura. Por outro lado, com relação à comunidade B, podemos dizer que apresenta uma distribuição de espécies bem diferente, ou seja, apresenta uma equidade baixa e uma dominância alta, visto que a espécie 1, com a abundância de 21 indivíduos, dominou essa comunidade, resultando em pouca variação na paisagem. Mas então,
O que podemos dizer sobre a diversidade de cada uma dessas comunidades? Aplicando a fórmula do índice de Shannon, no qual considera a riqueza e a abundância relativa das espécies, podemos identificar que, dentre essas duas comunidades analisadas, a que apresentam a maior diversidade é, sem sombra de dúvidas, a comunidade A, apresentando uma diversidade de aproximadamente 1,6, de acordo com o índice de Shannon. Destaca-se que quanto menor o valor do índice de Shannon, menor o grau de incerteza e, portanto, a diversidade da amostra é baixa. Por outro lado, a diversidade tende a ser mais alta quanto maior o valor do índice. Então é isso, pessoal. Conhecer a diversidade de espécies numa determinada área é fundamental para a compreensão da natureza, para otimizar o gerenciamento da área em relação a atividades de exploração de baixo impacto, bem como no auxílio da conservação de recursos naturais e na recuperação de ecossistemas degradados. No entanto, é importante destacar que esse índice nos fornece um dado quantitativo e não dispensa a análise qualitativa de seu resultado, sendo necessário o conhecimento sobre a comunidade e as espécies ali existentes como um todo, a fim de interpretar da melhor forma o resultado obtido através do índice de Shannon. Então, se em algum momento da sua vida profissional você precisar utilizar esse índice, esteja atento às vantagens e desvantagens do seu uso, a fim de escolher o índice mais apropriado para o escopo de sua pesquisa. Então, aqui foram algumas referências utilizadas. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham compreendido bem sobre o índice de Shannon. Obrigada e até mais!